Manda ver aí, meu amigo. Deixa eu compartilhar aqui. Rapaz, para compartilhar isso aqui, bota ela inteira. Vocês já enxergam minha tela, não? Não, ainda não, Marcelo. Ainda não. Tá. Agora sim. Agora foi, né? Estão enxergando aqui o PowerPoint. Sim. Perfeito. Beleza. Vou deixar assim em modo apresentação, que acho que fica maior aí para vocês. Fechou? Ótimo. Só Beleza. oculta a barrinha aí, por gentileza. Ah, beleza. Peraí. Aí. Pessoal, então rapidinho aí. Bom, meu nome é Marcelo Silvestre, tá? Sou engenheiro de segurança do Ogma aqui de Santos. Beleza? Deixa eu só apresentar meu grupo aqui, pessoal, desculpa. Raíssa, Felipe, Luciana, Márcia, Fernando e eu. Beleza? Então, a gente fez uma reunião aí semana passada, fizemos uma hoje também, até para estar discutindo, debatendo aí o PGR. O que a gente fez aí, eu apresentei para eles, e a gente ficou debatendo a questão de como é esse programa no Ogma, tá? Para quem não é de Santos e não é do Porto, cara, o Ogma é como se fosse um grande RH. Então, a gente fornece a mão de obra avulsa para todos os operadores portuários, tá? Então, hoje a gente tem 2.700 ativos e a gente fornece para o porto inteiro. Então, tem 13 quilômetros na margem direita de operações portuárias que a gente fornece esses avulsos e 3 quilômetros na margem esquerda, tá? Então, a gente precisa fazer essa gestão toda aí de perigos, riscos, exames e tudo mais, tá? Pessoal, o que a gente tinha antes? A gente precisava atender legislação trabalhista, previdenciária e realizar esse gerenciamento aí de riscos ocupacionais e previdenciários. Por que a gente separa isso? Ruído, por exemplo, o TPA trabalha 6 horas. Então, os limites são diferentes. Quando a gente fala de LAVG lá, de 6 horas de ruído, e o previdenciário lá que tem que ser o NEM, né? Mas a gente começou a perceber que, se a gente fizesse o Word como a gente tinha, uma análise de risco do container era de 80 páginas, né? A gente até tinha o documento, mas a gente não conseguia fazer gestão nenhuma, essa que é a verdade, né? A gente ficava por conhecimento, tal, apagando incêndio, mas a gente não conseguia muito trabalhar com isso e fazer gestão. Veio a questão também dos eventos, do envio de evento de social. Então, isso a gente teve até bastante contato aí com Brasília sobre isso, porque o e-social precisou ser alterado por causa dos Ogmos, não foi nem só por causa do Ogmo de Santos, que a gente tem que enviar um 2240, que é o evento do 22 do e-social, para cada engajamento do trabalhador portuário avulso. Porque, para vocês entenderem, esse trabalhador portuário avulso, ele pode estar hoje numa operação de container, amanhã ele pode estar numa operação de soja a granel, no dia seguinte ele pode estar na celulose, então isso muda muito, muda todos os perigos e riscos, tá? Para vocês terem uma ideia, pessoal, que dá 2240, a gente manda mais ou menos 1.000 por dia, tá? É um negócio bem robusto, é bastante informação. E a gente também precisava melhorar a defesa aí da empresa nos processos trabalhistas, né? E até também nas varas federais, quando a gente falava de processo previdenciário. Cenário anterior, é que nem eu falei para vocês, identificação de perigo, avaliação de risco, tudo o Word, Excel, então ficava bem complexo. A gente queria diferenciar também os operadores portuários. Então, você imagina, eu tenho um operador portuário que, quando o trabalhador está numa plataforma, ele fornece o cinto de segurança com trava-quedas retrátil. Eu tenho outro operador portuário que não oferece isso. Então, o nível de risco é muito maior para aquele que não oferece, tá? Então, a gente precisava também diferenciar isso, tá? Gestão de risco e inventário de risco, separando para todos os operadores portuários, né, e funções. A gestão de EPI da empresa, a gente tinha um problema antes, que era o seguinte, cara. A gente tem um almoxarifado central lá e o trabalhador ele tinha que ir buscar o EPI. Ele tinha disposição, mas ele ia buscar. E a gente começou a perceber que tinham trabalhadores que não iam buscar os equipamentos. Então, de certa forma, a gente não estava cumprindo a NR6 lá, a questão de obrigar o uso e tudo mais. Então, a gente começou também a obrigar, né? Obrigar através de bloqueio mesmo, tá, pessoal? Se o trabalhador não for lá retirar um protetor auricular, não tiver um válido, ele simplesmente não consegue se empregar no CAIS. As restrições médicas antes eram por orientação, então vocês imaginam. Pegava um trabalhador, falava, você está restrito a trabalhar em altura.
mas não tinha nenhum sistema do Ogmo que proibia ele, que não deixava ele se empregar em locais que tinham o perigo de trabalhar em altura. Então, a gente começou a perceber também que a orientação não bastava. Tá? A gente precisou agir com isso. Os eventos do E-Social, né, o 2240, isso falando só do 2240, tem outros, mas acho que linkado ao PGR é isso. Lembrar que o E-Social é completamente previdenciário nessa parte, não é trabalhista, então a gente tem que tomar esse cuidado. Financiamento da aposentadoria especial. A gente tem alguns casos lá na questão de ruído e vibração, que a gente fez as avaliações. A gente tinha um problema muito grande, gente, que era assim, aquela velha máxima, né? O trabalho do cais morre um por dia. Não é a realidade, né? Ruído tem no cais inteiro. Tem o ruído, mas não quer dizer que está acima do limite. Né? Então, a gente tinha perícias que o pessoal enquadrava tudo, e hoje não. Hoje a gente faz trabalho por trabalho. Quando chega o perito lá, eu consigo te extrair um relatório para falar, ó, só tem ruído acima nessa empresa. Eu consigo tirar tudo isso. Tá? E linkar também essa gestão de risco aí com a requisição de mão de obra. Tá? Então, antes era assim, então, o operador portuário requisitava mão de obra para o órgão, o trabalhador ia lá e se prontificava a trabalhar nos mais diversos locais, independente de a gente conhecer a carga ou não. Hoje isso não é mais possível. Hoje o operador portuário, se ele tentar requisitar uma operação que ele não informou a agente da segurança, ele não consegue fazer essa requisição de mão de obra, ele fica travado. Tá? Aqui, pessoal, só esconde o logo da empresa ali, né? Mas assim, aqui, cadastro de GSE, esse grupo similar de exposição, entendam que é o cadastro dos perigos, mas é um primeiro cadastro. Então, aqui a gente vai fazer cadastro, por exemplo, de trabalho em altura, de exigência de postura inadequada, a gente vai colocar tudo aí, só que um por um. Então, esse caso aqui é um caso de ruído previdenciário, não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, mas, ó, GSE, ruído P32/22, que foi o que começou em 22, tá? Aí a gente faz todo o cadastro, físico, ruído, não estava inativo na época que a gente puxou isso, hoje ele está, critério quantitativo, unidade, isso tudo, pessoal, pensando em todas as legislações, e-social, legislação previdenciária, trabalhista e tudo mais. O valor que deu, o limite de tolerância, como é previdenciário, o limite 85, a legislação que a gente se apoiou para fazer, né, a técnica, volto a dizer, tudo isso para ir para o social, vigência início, vigência fim. Aqui a gente é obrigado a colocar. Então, esse está com essa data, mas esse foi encerrado, se não me falha a memória, em novembro de 24, tá? Aqui tem uma campanha nova aí. Aqui a gente faz os flags, né? Pô, precisa de EPI básico, precisa de EPI específico. Tá vendo que aqui embaixo, vocês estão vendo meu cursor? Aqui não, eu acredito que o Meet não consiga. Eu estou vendo o teu mouse, não sei se o pessoal... O mouse. Isso. Então, aí o que acontece? A gente colocou aqui EPI básico, eu tenho que listar aqui quais são os EPIs que tem no almoxarifado central que ele pode retirar. Então, tem o cálculo, se é eficaz, se não é, atenuação aqui, ó, de cada um. EPI específico, tem uma outra aba que eu tenho que cadastrar também. Treinamento, também tenho que cadastrar todos os treinamentos. Aí eu coloco se é risco ocupacional, se é risco previdenciário. Aqui, como ele foi só apoiado em legislação previdenciária, a gente não coloca ocupacional, coloca previdenciário. Fleguei o previdenciário, pessoal. O sistema já está preparado para entender que ele vai para o E-Social. Então, tem que colocar o código do agente do E-Social, se ele tem financiamento de aposentadoria especial ou não, tem que declarar. Quem que é o responsável pelo laudo técnico, se aplica a restrição de EPI básico e se aplica a restrição de treinamento. Tá? O EPI básico, essa restrição, hoje está funcionando. A de treinamento não está funcionando por aqui. Ela existe, mas não por aqui. Como é que funciona a de EPI? Pessoal, se um desses EPIs aqui, ó, não tiver com a validade em dia, um mês antes, esse trabalhador recebe um aviso que ele tem que comparecer no almoxarifado. Deu a data de validade, esse trabalhador ele está automaticamente bloqueado, ele não pode se empregar em nenhuma operação do porto. Tá? Então, a gente pensou num sistema, a gente teve que pensar num sistema que ele encaixa tudo. Tá? Aqui, no cadastro GROs, né, que a gente vai falar de gerenciamento de risco ocupacional, a gente monta o ambiente de trabalho e dentro do ambiente de trabalho a gente vai colocar os perigos. O que a gente definiu para ser um ambiente de trabalho? 5 características, tá? Qualquer uma que mudasse, vira um novo ambiente. Então, operador é obrigatório, tá? Então, se mudar o operador, mudar a empresa, tipo, a empresa Silvestre é um GRO, a empresa Raíssa é outro GRO, empresa, tá?
Operação, embarque, então tem descarga, embarque, conexo, tem uma série de operações. O segmento de carga, aqui é obrigatório, mas ele não define, tá? Então, operador, operação, a carga específica, então aqui é a carga geral, a unidade de carga. Por que a gente definiu também como unidade de carga? Vocês imaginem que eu opero granel mineral. A granel, né, já até falei, nitrato de amônio, eu tiro ele a granel, assim como eu também opero ele em Big Bag. Então, a operação de Big Bag a gente até chama de uma operação de carga geral. Tá? E a função, ela também muda. Então, aqui é retinida, eu tenho função de estivador, enfim, eu tenho mais de 100 funções aí de avulso no óleo. Tá? Início de vigência desse ambiente de trabalho, aqui eu posso deixar em branco, sinal que ele está ativo. Descrevo o ambiente, descrevo a atividade que ele vai executar nesse ambiente aqui. Beleza? Aqui na tela de baixo, pessoal, esse GSE, ele vai buscar aquele pré-cadastro que a gente fez. Então, eu vou ter a seleção aqui e eu vou começar a colocar os perigos dentro desse ambiente formado aqui em cima. Beleza? Então, coloco o perigo, coloco o período que ele vai, esse período aqui é do dia, beleza? Então, vocês imaginem, eu coloco um perigo aqui de iluminação inadequada. Pô, eu não posso colocar ele numa área aberta das 7 às 13, que é de dia, e das 13 às 19. Eu vou colocar para ele valer só no período noturno. Então, isso a gente consegue fazer. O início da vigência, término da vigência. Aqui são aquelas tabelinhas de severidade, né? Probabilidade, e aqui a gente trabalha também com uma tabelinha de identificação. Então, quanto mais identificável, menor o múltiplo, tá? E aí depois eu vou ter a minha qualificação do risco, beleza? Essas perguntas aqui de baixo, todas elas são vinculadas ao PPP. Então, eu posso até cadastrar, elas têm um asterisco aqui obrigando a cadastrar, mas assim, elas só vão ser válidas mesmo se eu estiver falando de risco previdenciário, beleza? Depois desse cadastro aqui, pessoal, perdão, o mouse aqui. Depois desse cadastro aqui, ó, na mesma tela, eu tenho que colocar todos os efeitos, carregar aqui para o lado, porque é um pré-cadastro, todas as causas, joga aqui para o lado, os controles que o OGMO consegue fazer e os controles que o operador portuário consegue fazer, beleza? Então, eu consigo fazer o ASO, consigo fazer monitoramento ambiental, aí eu vou verificar perigo por perigo, tá? O que tem link, beleza? Pessoal, interfaces aí desse projeto, tá? Requisição de mão de obra. Hoje a gente não requisita mais, a gente não oferta mais mão de obra, né? Quem requisita é o operador portuário, a gente não oferta mais mão de obra em ambiente que a gente desconhece perigos e riscos, tá? Então, isso a gente resolveu efetivamente, tá? Restrições médicas. Pessoal, hoje, quando o médico clica lá, flega lá na análise dele que a pessoa tem um tipo de restrição, então, por exemplo, ele tem uma restrição a máquinas e equipamentos, automaticamente ele não consegue se empregar só onde tem a operação de máquinas e equipamentos, beleza? Onde ele opera, tá? Trabalho em altura, a mesma coisa, então tá tudo interligado, é um sistema hoje que a gente tem uma base ERP de uma empresa específica, com Dene Solution, que é a gente que desenvolve com eles, tá? A restrição por vencimento do DPI, então a gente controla, né, a questão da validade do CA, a questão da validade pelo tempo, pela data de fabricação e a questão da validade pelo tempo de uso, tá? Treinamento a mesma coisa, só que aí não está linkado a esse projeto ainda, a gente está em fase de término aí, tá? Linka com a folha de pagamento, porque sempre que tem um ruído ou uma vibração acima do limite lá, atendendo, né, o decreto previdenciário, ele tem os 6% em folha de pagamento a mais, isso foi discutido, os operadores concordaram. O envio dos eventos de social, então, como eu falei, 1.000 por dia, então é uma coisa que é bem robusta, tá? O inventário de risco dos operadores portuários em relação de engajamentos. Então, assim, vocês imaginam que um operador portuário ele quer o inventário de risco dele, tá? A gente consegue mandar especificamente o dele, tá? Eu consigo mandar especificamente por habilitação do trabalhador. O que não tem ainda nesse projeto, que a gente pensa aí julho para agosto, alguma coisa assim, é todos os perigos e riscos do inventário de risco, quando o trabalhador se engajar, ele receber como ordem de serviço. Beleza? Então, ele receber essa informação. Hoje ainda não se faz. Então, aqui, pessoal, é só um fluxo, né, de tudo isso que eu estava falando para vocês. Então, o operador portuário elabora a requisição. Se ele não tem o cadastro dessa requisição, ele tem que solicitar para a gente tem 48 horas úteis para fazer isso, né? Retorna para ele e ele consegue fazer a requisição de mão de obra. Se a gente não conseguir fazer o cadastro, ele não consegue operar com essa requisição.
tá? Isso já está bem alinhado, no começo deu bastante problema, mas hoje está bem alinhado aí, todo mundo está seguindo isso. Esses fluxos aqui, pessoal, tem até no nosso PGR, tá? A gente explica como é que a gente faz a gestão toda. Da segurança do trabalho, ó, recebo e-mail do operador portuário, 48 horas úteis, cadastrar as informações e assim vai. Tá? Criar, não tem um perigo específico, eu tenho que criar ele, jogar ele dentro do ambiente de trabalho, verificar as listagens e tal, quando está tudo ok, a gente dá o aval aí para o operador requisitar a mão de obra. Tá? Aqui, pessoal, é já o processo do TPA se empregando. Então, o TPA vai lá na parede de escalação, que é pelo celular, né? Pô, ele está ativo? Se ele estiver ativo, ele consegue marcar presença. Aqui é uma questão que, se ele não tiver com descanso de 11 horas, ele também não consegue trabalhar. E aí entra naquela questão que a gente nem desenvolveu para isso, mas hoje virou um controle para isso, né, de certa forma. Que é a questão de jornada de trabalho. Tá? Então, se ele não está com 11 horas, ele não consegue se empregar também. E aí ele vai verificar o quê? Tem alguma restrição, de acordo com os trabalhos que foram ofertados? Tem alguma restrição quanto à habilitação, tipo máquina, equipamento, esse tipo de coisa? Tá? Se tiver qualquer uma delas, ele remove o hiperlink. Esse trabalhador ele não consegue se empregar. Ele não consegue fazer a escolha daquele trabalho. Tá? Então, ele verifica todas as restrições, todas as habilitações, treinamentos, EPIs, ele verifica tudo. Beleza? Estou passando só rapidinho, pessoal, até por causa do tempo aí, para o outro grupo também conseguir apresentar, beleza? Pessoal, na função, a gente cadastra a função dentro do ambiente de trabalho, que é o ambiente, o GRO, que é o Gerenciamento de Risco Ocupacional, coloca os perigos dentro do GRO, o sistema verifica se ele é um risco previdenciário, porque se ele for um risco previdenciário, ele vai para o social. Então, isso aqui é a verificação para o envio do 2240, beleza? Então, se ele é previdenciário, ele vai ficar procurando aquele perigo se ele tem financiamento de aposentadoria especial. Então, não, ele é um risco previdenciário, mas ele não enseja o financiamento de aposentadoria especial. Então, dá zero, ele fica rodando e procurando. Então, ele vasculha todos os perigos cadastrados em cada ambiente. Tá? Então, se ele achar tudo zero, beleza, não tem alíquota excedente para financiamento. Se ele achar um 6 lá, ele começa a procurar outro 9, um 9. Por quê? Se tiver um 9, não é acumulativo, ele vai sempre para o maior. Tá? Então, ele fica fazendo essa procura. E aí, pessoal, hoje a gente consegue efetivamente fazer toda essa gestão. Tá? Então, é um sistema muito robusto. Tá? Eu estava mostrando para o pessoal hoje, a gente tem aí na faixa dos 9 mil ambientes cadastrados. O nosso inventário de risco tem, não me lembro agora, mas tem umas 70 mil páginas. Tá? Isso é tudo sistêmico. Não adianta a gente pensar, eu consigo fazer algumas cópias, vamos dizer assim, cadastrar em lote, né? Mas a gente precisa ter muito critério, tá? Tanto é que na empresa lá, eu e mais 2 pessoas só que a gente mexe nesse inventário de risco, até para não dar confusão. É bem complexo, mas ele trabalha muito bem para a gente. Então a gente consegue fazer toda essa gestão de EPI hoje, tá? Para proteger a empresa em processos. As restrições, efetivamente, elas acontecem, tá? Então, isso é bom porque a gente não precisa bloquear o cara de todos os trabalhos, mas a gente mantém ofertas de trabalho em que ele está apto, né? Em que ele tem condição de trabalho. Então, um cara que não consegue trabalhar em altura, ele consegue trabalhar em outros ambientes que não tem o perigo de trabalhar em altura. Então, a gente consegue separar bem isso. A empresa está em dia com a questão do E-Social, tá? E isso para a gente é muito difícil, porque tem, que nem eu falei para vocês, mais de 1.000 por dia aí na média que a gente manda. Financiamento da aposentadoria especial, a gente acabou com esse passivo. Tá? Então, tudo que tem a mais, a gente paga, a gente parou de ter esse tipo de problema com perícias previdenciárias ou processos em varas federais. Tá? E aí, requisição de mão de obra, ela está sendo controlada desde que a gente tenha os perigos cadastrados. Se a gente não tiver, eles nem conseguem requisitar. Então, a gente já tem esse link aí também. Beleza, pessoal?